Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse estudo do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos discutir das sessões 71 a 75 de Doutrina e Convênios. Seja muito bem-vindo aqui ao canal e espero que você aprecie os insights que hoje nós discutiremos aqui. Vamos começar com a sessão 71 e essa revelação ela instruiu a Joseph Smith e Sidney Rigdon a deixarem de lado o trabalho de tradução da Bíblia por um tempinho enquanto eles se mobilizavam na defesa do evangelho restaurado. Isso foi exigido pela quantidade de falsidades espalhadas por Ezra Booth, que tem a duvidosa distinção de ser o primeiro apóstata da jovem igreja a se opor a ela. Então ele fazia oposição ativa ao evangelho restaurado. Versículo 1. Eis que assim vos diz o Senhor, meus servos Joseph Smith Jr. e Sidney Rigdon, que em verdade é chegada a hora em que me é necessário e conveniente que abrais a boca para proclamar meu evangelho e as coisas do reino, expondo seus mistérios pelas Escrituras, conforme a porção do Espírito e do poder que vos será dada, sim, segundo a minha vontade. A maneira mais eficaz de defender o evangelho é declará-lo. A verdade se sustenta por si só e carrega em si a evidência de sua própria autenticidade. Assim como Cristo terá a vitória sobre Satanás, toda a verdade vai triunfar sobre sua contraparte, qualquer que seja a sua fonte. Sabendo que a falsidade não pode se sustentar contra a verdade em exibição pública, os ministros das trevas precisam necessariamente primeiro obscurecer ou distorcer a luz divina. Só então ousam atacá-la. É por essa razão que ministros de outras religiões jamais serão encontrados dizendo às suas congregações para lerem o livro de Mórmon e então orarem a Deus para saber se ele é verdadeiro. Tampouco permitiriam que as outras revelações da restauração fossem testadas pelo mesmo padrão. Aliás, suas próprias doutrinas também não devem ser submetidas a tal exame. Contudo, o apóstolo Paulo não nos aconselhou a provar todas as coisas e a nos apegarmos ao que é bom? 1 Tessalonicenses 5:21. E novamente nós perguntaríamos: não deveríamos suspeitar do comerciante que não permite que suas balanças sejam inspecionadas? O significado de grande parte do que está nas Escrituras permanece um mistério para os leitores das Escrituras sagradas. Esses tesouros ocultos só são descobertos com a ajuda do mesmo Espírito pelo qual foram originalmente escritos. As coisas que só podem ser devidamente compreendidas pelo Espírito de revelação são, portanto, chamadas de mistérios, os mistérios de Deus. A luz celestial desce sobre nós gradualmente, à medida que crescemos em fé e entendimento. Ao compartilhar o Evangelho, devemos aprender a deixar o Espírito dirigir a porção que será dada a cada homem. Doutrina e Convênios 84, 85. Pois as verdades do céu são dispensadas somente de acordo com a preparação que foi feita para recebê-las. Versículo 2. Em verdade vos digo, pregai por algum tempo ao mundo nas regiões circunvizinhas e também na igreja, até que vos seja indicado. Em verdade, esta é uma missão temporária que vos dou. O profeta registrou que desde aquela época, 4 de dezembro de 1831 até 8 ou 10 de janeiro de 1832, eu e o Elder Rigdon continuamos a pregar em Shalersville, Ravenna e outros lugares, expondo a verdade, vindicando a causa de nosso Redentor, mostrando que o dia da vingança viria sobre esta geração como um ladrão na noite, que o preconceito, a cegueira e as trevas enchiam a mente de muitos e os levavam a perseguir a igreja verdadeira e a rejeitar a verdadeira luz. Por esses meios, fizemos muito para apaziguar os sentimentos exaltados que cresciam em torno das cartas escandalosas então publicadas no Ohio Star, em Ravenna, pelo apóstata mencionado anteriormente, Ezra Booth. Em 10 de janeiro de 1832,
Uma revelação foi recebida instruindo Joseph Smith e Sidney Rigdon a retornarem ao trabalho de tradução da Bíblia. Veremos isso na sessão 73. E aqui eu abro um parêntese também. Você, jovem, que assiste essa aula, tem a responsabilidade de cumprir uma missão temporária. Uma missão em que você vai pregar o evangelho para os do sexo masculino por 2 anos, esse é o tempo estabelecido pelo Senhor, e para as moças por 1 ano e meio. Esse é o tempo do Senhor. Não mais, não menos, é uma missão temporária, e essa missão te preparará para todos os chamados que virão depois. O chamado de pai, o chamado de amigo, o chamado de filho, o chamado de esposo, um chamado na igreja, bispo, presidente de estaca, o que for. Mas é uma missão temporária. Nós não devemos ficar remoendo esse tempo de missão temporária, porque temos missões grandiosas pela frente e vamos encará-las com fé. Versículo 4. Portanto, trabalhai na minha vinha, chamai os habitantes da terra e testificai, e preparai o caminho para os mandamentos e revelações que hão de vir. Preparativos estavam sendo feitas naquela época para a publicação do Livro de Mandamentos, a primeira compilação de revelações recebidas nessa dispensação. Nós estudamos isso na sessão 67 de Doutrina e Convênios. Praticamente desde a morte dos 12 apóstolos no meridiano dos tempos, o mundo cristão histórico começou a ensinar que Deus não fala mais, que as revelações cessaram e que ninguém pode acrescentar nada ao cânone das Escrituras. O anúncio de um novo cânone de Escrituras que não apenas se equiparava às revelações do Antigo e do Novo Testamento, mas que as superava como a voz de Deus para as pessoas de nossos dias, é um terremoto espiritual como o mundo raramente tinha visto. Se tal coisa for admitida, então toda a doutrina gerada por homens ou demônios deve cair por terra. 1 Nef 22, 14, como de fato acontecerá. Nenhuma doutrina representa uma ameaça maior ao sacerdócio ou à religião falsa em qualquer de suas formas do que o anúncio de que Deus escolheu um novo Sinai na fronteira americana e um Moisés moderno, chamado Joseph Smith. Versículo 5. Ora, eis que isto é sabedoria. Aquele que lê, que compreenda, e também receba. A sabedoria está aí, em não só ter a informação, mas compreender e receber, ou seja, aplicar aquela informação. Eu já citei em outras aulas que nós discutimos aqui que a diferença de conhecimento e sabedoria é que o conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria é saber que não se põe tomate numa salada de fruta. Versículo 6. Pois ao que recebe será dado mais abundantemente. Sim, poder. Darei aos filhos dos homens, disse o Senhor por meio do profeta Nefe, linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados são os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque aprenderão sabedoria. Pois aquele que recebe, darei mais, e aqueles que disserem, temos o suficiente, até mesmo aquilo que tem, lhe será tirado. Segundo Nefe 28, 30. Ao princípio ensinado aqui por Nefe, o Senhor agora acrescenta a promessa de poder, que será concedido àqueles que estiverem dispostos a ouvir a sua voz e continuamente ampliar seu entendimento. Segue-se naturalmente que, à medida que crescemos no conhecimento das coisas do Espírito, também cresceremos na fé e no poder espiritual. Assim, nossa capacidade de discernir e ensinar a verdade vai aumentar, assim como o poder com o qual a ensinamos. E novamente, em contraste para aqueles que dizem ter o suficiente, até mesmo aquilo que têm lhes será tirado. Então, preparando essa aula, eu pude perceber que talvez o Senhor sempre falou sobre poder. Aquele que tiver poder e buscar, a ele será dado mais poder. Aquele que
se contenta em simplesmente, talvez, exercer aquela parcela pequenininha de poder que o Senhor deu e não busca mais, desses será tirado até esse poderzinho, vamos chamar assim, entre aspas, que ele tem. Eu gosto de comparar essa escritura a um carro. Nós podemos comprar uma bateria nova para um carro, carregá-la 100%, mas se eu deixá-la 3 meses parada, o carro parado na minha garagem, o que que vai acontecer com essa bateria? Ela vai se descarregar. Do contrário, se eu pegar esse carro e todo dia sair com ele, der carona para os irmãos da igreja, vamos para o instituto, vamos para o seminário, vamos para as atividades, vamos para o trabalho, levar e buscar menino na escola, o que que acontece com essa bateria? Ela não se descarrega, ela continua carregada por muitos e vários bons anos. É assim que acontece com o poder que o Senhor nos dá. Se nós tentamos escondê-lo ou estamos com ele parado, nós realmente estamos regredindo. Não existe estar parado no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é regressão. Isso é cair. Tá? Então temos que sempre estar em movimento para que essas linhas e preceitos possam ser acrescentados à minha bateria poderosa espiritual. Versículo 7. Portanto, confundi vossos inimigos, convidai-os para debater convosco, tanto em público como em particular. E se fordes fiéis, a vergonha deles será manifestada. Como atesta a experiência de dezenas de milhares de missionários, pouco ou nenhum ensinamento do Evangelho é alcançado quando nos envolvemos em debates ou em ataques pelas Escrituras. No entanto, em algumas situações, um confronto pode ser inevitável. As circunstâncias que suscitaram essa revelação são um exemplo disso. As instruções dadas neste versículo devem ser entendidas como restritas a tais situações e não constituem a maneira padrão de apresentar o Evangelho. Em suas instruções aos nefitas, Cristo disse: Não haverá disputas entre vós, como tem havido até agora, nem haverá disputas entre vós sobre os pontos de minha doutrina, como tem havido até agora. Pois em verdade vos digo: aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e ele leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens uns contra os outros. Mas esta é a minha doutrina, que tais coisas devem ser eliminadas. Terceiro Nef 11, 28 a 30. Quando declaramos abertamente as verdades da salvação conforme restauradas por meio do profeta Joseph Smith, isso geralmente terá um efeito muito maior no coração dos homens do que se nos concentrarmos em refutar as muitas falsidades que foram perpetuadas contra os santos dos últimos dias ou contra as nossas doutrinas. Eu lembro certa vez que estava conversando com meu irmão, nós dois estávamos nos preparando para sair em missão. Eu sou mais velho um ano que ele, né? E aí eu falava que deveria estudar as outras religiões para saber exatamente quais são os pontos diferentes. Ele me ensinou, dizendo: não, não precisa. Eu prefiro gastar esse tempo estudando a nossa doutrina do que estudar a doutrina dos outros para refutá-las. E ele está correto. Esse é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo. A gente não vai para refutar doutrina nenhuma. A gente vai para construir em cima de tudo que essas outras religiões têm de bom para oferecer. Versículo 8 e 9. Portanto, que exponham eles seus fortes argumentos contra o Senhor. Em verdade, assim vos diz o Senhor: arma alguma que se forme contra vós prosperará. Que sucesso se pode alcançar lutando contra o reino de Deus ou as verdades da salvação? Essas vitórias são apenas temporárias, sua glória momentânea. Satanás recebeu o poder de ferir o calcanhar de Cristo, mas a promessa segura é que o Filho de Deus lhe esmagará a cabeça. Gênesis 3:15. Ninguém que carrega devidamente o nome de Cristo sai com uma promessa menor do que essa. A vitória sempre residirá na verdade sobre a falsidade, na luz sobre as trevas,
no bem sobre o mal e no amor sobre o ódio. Após essa revelação, o profeta ainda escreveria estas palavras: O estandarte da verdade foi erguido. Nenhuma mão profana poderá impedir o progresso da obra. Perseguições podem ocorrer, multidões podem se unir, exércitos podem se reunir, calúnias podem difamar, mas a verdade de Deus avançará com ousadia, nobreza e independência, até que tenha penetrado em todos os continentes, visitado todos os climas, varrido todos os países e soado em todos os ouvidos, até que os propósitos de Deus sejam cumpridos e o grande Jeová diga que a obra está concluída. Versículo 10. E se contra vós algum homem erguer a voz, em meu próprio e devido tempo será confundido. Essas páginas da internet que se dedicam a atacar a igreja, vai chegar o tempo que eles próprios serão confundidos. Essas vozes se calarão diante de toda a verdade. Versículo 11: Portanto, guardai os meus mandamentos. Eles são verdadeiros e fiéis, assim seja. Amém. Essa é a ordem que o Senhor dá. Diz: guarda meus mandamentos. Porque se guardar meus mandamentos, como diz o 9, arma alguma que se forme contra vós prosperará. Esse vós aí é condicionado a estarmos dignos por meio da guarda dos mandamentos. E o próprio Senhor presta testemunho dos mandamentos dele. Eles são verdadeiros e fiéis. Então, se temos o testemunho do próprio Senhor, em que nós ainda duvidamos? Vamos avançar para a seção 72. Doutrina e Convênios 72 foi a última revelação recebida em 1831. O ano em que mais revelações de doutrina e convênios foram recebidas do que em qualquer outro ano. Em 1º de dezembro, Joseph Smith e Sidney Rigdon receberam uma revelação, Doutrina e Convênios 71, que acabamos de estudar, ordenando-lhes que interrompessem seus trabalhos de tradução da Bíblia por um período. Então vemos na seção 71 que eles pararam uma coisa extremamente importante para cuidar de uma coisa, eu vou colocar entre aspas, besta. Às vezes na vida nós temos que, e nos frustramos até com isso, como se foi frustrado para Joseph Sidney ter que parar um trabalho tão grandioso de revisar a Bíblia para refutar, né, calúnias infundadas contra a igreja. Então, às vezes, a gente pode ter que parar trabalhos grandiosos para cuidar de coisas mais bestas, vamos chamar assim, tá? Mas o Senhor sabe das coisas, Ele sabe desse tempo e Ele sabe como manejar essas situações para nos fazer ter esse sucesso. Eles foram instruídos, Joseph Sidney, a percorrer as regiões circunvizinhas para ensinar o Evangelho e refutar a influência maligna dos artigos escritos contra a igreja por Ezra Booth no Ohio Star. Foram a Kirtland, onde no domingo, 4 de dezembro, vários santos se reuniram para aprender seu dever e receber instruções. Foi nesse contexto que a gente tem a sessão 72 que foi recebida aí. Essa sessão ela combina duas revelações separadas do livro de revelações de Kirtland. Dos versículos 1 a 8, tratam do chamado de Neil K. Whitney para servir como bispo. E dos versículos 9 a 26, tratam dos deveres associados a esse ofício. Hoje, essas revelações, como disse, estão combinadas. Vamos começar com o versículo 2. Pois em verdade assim diz o Senhor: é-me conveniente que se designe para vós ou dentre vós um bispo para a igreja desta parte da vinha do Senhor. Então vamos entender o que seria essa parte da vinha do Senhor. Em fevereiro de 1831, Edward Partridge foi chamado para servir como bispo em Kirtland. Vimos isso na seção 41 de Doutrina e Convênios. E recebeu a responsabilidade de operar um armazém para ajudar os pobres, seção 42, e administrar as transações de propriedades relativas à lei da consagração, seção 51. Quando o Missouri foi identificado como local para a reunião dos santos, o bispo Partridge foi designado para trabalhar lá.
na seção 58. E isso criou a necessidade de alguém para preencher as responsabilidades que lhe cabiam na região de Kirtland. Em agosto de 1831, Neil K. Whitney foi chamado para servir como agente da igreja, seção 63. Agora, nessa revelação, ele é chamado para o ofício de bispo. Assim, esses dois homens serviram como bispos regionais ou viajantes, como enfatizado na seção 20 de Doutrina e Convênios. O bispo Whitney, em Ohio e nos estados do leste, e o bispo Partridge, no Missouri, mais a oeste. Versículo 3. E em verdade nisto procedeste sabiamente, pois o Senhor requer que todo mordomo preste contas de sua mordomia, tanto nesta vida como na eternidade. Um mordomo é um guardião daquilo que pertence a outro. Nos tempos antigos, as tarefas de um mordomo poderiam variar desde cuidar de porcos até supervisionar os suprimentos do rei ou liderar seus exércitos em batalha. Em todas as suas ações, o mordomo prestava contas ao seu senhor. No contexto do Evangelho, todos somos mordomos do nosso Divino Mestre. E num dia futuro, seremos chamados a prestar contas do que fizemos com as oportunidades que nos foram oferecidas. Eu gosto de ver esse princípio sendo ensinado na cerimônia do templo. O tempo todo nós ouvimos lá: voltaremos e relataremos. Esse é um princípio que nós devemos aplicar em nossas vidas: voltar e relatar. Seja quando um chefe de trabalho pedir alguma coisa para ser feita, quando o nosso líder eclesiástico, bispo, presidente de estaca, nos pedir para realizar uma tarefa, volta e relata. Em nossos lares também é assim. Devemos voltar e relatar. Extrapolando um pouquinho da camada terrena, na camada celestial, também nós vamos voltar e relatar ao Senhor o que fizemos com nossos corpos físicos, que são mordomias concedidas a nós, o que fizemos com nossas esposas, nossos maridos, essas mordomias do casamento que nos foram dadas, e as mordomias da paternidade e da maternidade, o que fizemos com nossos filhos. Essas contas o Senhor vai exigir de nós no último dia. Versículo 6. Registrar-se-ão estas coisas para serem entregues ao bispo de Sião. Isso se refere a Edward Partridge, o bispo de Sião, a quem aqueles que vinham de Ohio deveriam levar um registro certificando que eles haviam abraçado fielmente a lei da consagração e, portanto, eram herdeiros legítimos de uma herança em Sião. Versículo 7. E conhecer-se-á o dever do bispo pelos mandamentos que foram dados e pela voz da conferência. Essa voz da conferência aí refere-se ao consentimento dos presentes, indicado por um voto de apoio. O voto em si, que é dado ao levantar a mão direita, é uma forma de aliança com duas partes. Primeiro, o apoio assegura a aceitação daqueles cujos nomes estão sendo apresentados para aprovação. E segundo, inclui a promessa de ajuda e apoio conforme necessário para que eles magnifiquem o ofício para o qual estão sendo chamados. Ilustrando esses princípios, John Taylor observou: levantamos a mão direita ao votar em sinal diante de Deus de que apoiaremos aqueles em quem votamos. E se não nos sentimos à vontade para apoiá-los, não devemos levantar as mãos, porque fazer isso seria agir como hipócritas. E a pergunta que surge naturalmente é: até que ponto os apoiaremos? Ou, em outras palavras, até que ponto temos a liberdade de nos afastar deste convênio que fazemos uns diante dos outros e diante de nosso Deus? Pois quando levantamos as mãos dessa maneira, é em sinal diante de Deus de que somos sinceros no que fazemos e de que apoiaremos as partes em quem votamos. É assim que encaro essas coisas. Até que ponto, então, devemos apoiá-los e até que ponto não devemos? Esse é um assunto de grande importância para nós. Se concordamos em fazer algo e não o fazemos, tornamo-nos violadores de convênios e de nossas obrigações, que são, talvez, tão solenes e vinculativas quanto qualquer coisa que possamos assumir. Versículo 8.
E agora, em verdade, vos digo: meu servo Neil K. Whitney é o homem que será designado e ordenado para esse poder. Esta é a vontade do Senhor vosso Deus, vosso Redentor. Assim seja. Amém. Por meio dessa revelação, Neil K. Whitney foi identificado como alguém que o Senhor havia escolhido para servir no ofício de bispo. As instruções referentes a esse ofício foram então dadas por meio de revelação. Em 10 de fevereiro de 1832, Hiram Smith e Reynolds Calhoun foram chamados e ordenados como seus conselheiros. Assim é com os bispos que o Senhor chama hoje em dia para as suas congregações. São apontados e chamados pelo Senhor. Versículo 9. A palavra do Senhor como acréscimo à lei dada, revelando o dever do bispo que foi ordenado para a igreja nesta parte da vinha, que em verdade é esta. Então, os deveres do bispo em Kirtland são enumerados nesses versículos que nós vamos estudar a partir daí. Os bispos envolvidos aqui não eram bispos de alas, só para nós entendermos. Os santos não foram divididos nas divisões geográficas que conhecemos como alas até o período de Navu. Foi só em Navu que isso aconteceu. Esses homens, como observado anteriormente, eram bispos viajantes ou de área. Conforme apresentado aqui, os deveres do bispo Whitney incluíam cuidar do armazém do Senhor e receber as contribuições dos santos em sua jurisdição. Ele deveria cuidar dos necessitados e ser responsável pelos assuntos temporais da igreja. Ele também tinha a obrigação de garantir que aqueles que se reunissem com a igreja no Missouri levassem consigo um certificado ou uma recomendação, como a gente chama hoje, atestando sua fidelidade e o direito de reivindicar uma herança ali. Quando ele fala que seria um acréscimo à lei dada, a lei dada é uma referência à Doutrina e Convênios 42, que era conhecida como a lei da igreja. Versículo 10. Manter o armazém do Senhor, receber os fundos da igreja nesta parte da vinha. O primeiro armazém da igreja foi a loja de Neil K. Whitney, em Kirtland, Ohio, que era chamada N. K. Whitney and Company. Versículo 11. Receber o relatório dos eldres, como antes foi mandado. Esse mandamento está na seção 42, versículos 31 a 36. E prover as suas necessidades. Eles pagarão o que receberem se tiverem com o que pagar. Vamos pular um pouquinho para o versículo 14. E as obras dos fiéis que trabalham em coisas espirituais na administração do evangelho e das coisas do reino na igreja e no mundo, responderão pela dívida junto ao bispo de Sião. Isso também estava na lei dada em Doutrina e Convênios 42, dos 71 ao 73. Versículo 17. Um certificado do juiz ou bispo desta parte da vinha ao bispo de Sião torna aceitável todo homem e satisfaz todas as coisas, para que ele receba uma herança e para que seja recebido como mordomo prudente e como trabalhador fiel. Aí nós vamos ver um pouquinho mais para baixo na seção, versículos 24 e 25, falando sobre esse mesmo certificado de juiz ou o bispo sendo um juiz em Israel. Nós podemos até cruzar com as seções 20, versículos 64 e 68, seção 72, aí que estamos estudando com os versículos 19, 24 a 25. E o bispo é um juiz em Israel, como já mencionado em Doutrina e Convênios 58, 17 e seção 64, versículo 40. Versículos 20 e 21 agora. E também que meus servos designados como mordomos dos assuntos literários de minha igreja têm o direito de, em todas as coisas, pedir a assistência do bispo ou bispos, para que as revelações sejam publicadas e cheguem aos confins da terra, para que também obtenham fundos que beneficiem a igreja em todas as coisas. Em uma conferência realizada no mês anterior, nós podemos ver o cabeçalho da seção 1 de Doutrina e Convênios, o Senhor revelou sua vontade de que a igreja publicasse as revelações que Joseph Smith recebera na forma
de livro de mandamentos. Também foi determinado que a firma literária, que vimos na seção 70, seria responsável pela publicação da nova tradução da Bíblia de Joseph Smith quando estivesse concluída, juntamente com o Inário da Igreja, literatura infantil, um almanaque da Igreja e um jornal. Versículo 24. Algumas palavras acrescentadas às leis do reino, concernentes aos membros da igreja, os que forem designados pelo Santo Espírito para subirem a Sião e os que tiverem o privilégio de subir a Sião. Versículo 25. Que levem ao bispo um certificado de 3 eldres da igreja ou um certificado do bispo. Essa é a referência que nós temos ao versículo 17, que nós estudamos anteriormente. Seção 73 de Doutrina e Convênios. Foi dada a Joseph Smith e Sidney Rigdon em Hiram, Ohio, em 10 de janeiro de 1832. Já é, então, revelação do ano seguinte. Ela os instruiu a retornar ao trabalho de tradução da Bíblia. Esse trabalho havia sido interrompido por mais de um mês pela necessidade de responder às cartas escritas pelo apóstata Ezra Booth. Essas cartas, publicadas no Ohio Star, causaram considerável ressentimento contra a igreja. O trabalho de Joseph e Sidney contribuiu muito para amenizar esses sentimentos. E é isso que nós somos chamados hoje em dia a fazer: ser pacificadores, ser amenizadores desses ressentimentos contra a igreja. Versículo 1. Pois em verdade assim diz o Senhor, é-me conveniente que eles continuem pregando o evangelho e exortando as igrejas das regiões circunvizinhas até a conferência. Isso se refere à conferência marcada para 25 de janeiro de 1832 em Amherst, Ohio. Então, esse era o período determinado de tempo que o Senhor gostaria que eles ficassem pregando o evangelho. Foi ali desde o comecinho de dezembro até o finalzinho de janeiro, quando seria a conferência. Versículo 2. E então, eis que lhes serão indicadas pela voz da conferência suas diversas missões. Isso aí se refere ao consentimento daqueles presentes pelo voto de apoio na conferência. No versículo 3, o Senhor já diz que é preciso que eles voltem ao trabalho de tradução. E no versículo 4, e se for prático, pregar nas regiões circunvizinhas até a conferência. E depois disso, é preciso continuar o trabalho da tradução até que esteja terminado. Quando Ezra Booth fugiu do desafio de Sidney Rigdon para encontrá-lo em um debate público, o Ohio Star interrompeu a publicação de suas cartas difamatórias. Ao mesmo tempo, o profeta e Sidney fizeram amizade com muitos por meio de suas pregações públicas. A melhor maneira de defender o evangelho é simplesmente ensiná-lo, como Joseph e Sidney demonstraram nesse caso. Tal procedimento é aqui chamado de modelo para os elders, que está no versículo 5. Por comissão divina, Joseph Smith fez a revisão ou tradução da Bíblia de King James, que conhecemos hoje como a tradução de Joseph Smith. Ele iniciou esse trabalho em junho de 1830 e concluiu a maior parte dele em julho de 1833. O trabalho foi constantemente interrompido e o profeta ainda estava fazendo modificações no texto enquanto o preparava para a publicação na época de sua morte, em 1844. Mudanças haviam sido feitas de Gênesis a Apocalipse. Embora isso pareça destacar as falhas na Bíblia como ela chegou até nós, em um sentido mais amplo, deve-se entender que, como a revelação é um processo contínuo entre o povo do Senhor, não há revelação que não possa ser amplificada por luz adicional vinda do céu. No versículo 5, ele diz que isto sirva de modelo para os elders até que se receba mais conhecimento, como está escrito. Ou seja, pregar o evangelho. Esse é o modelo para os elders. Versículo 6. Agora não vos dou mais nesta ocasião. Cingi vossos lombos e sede sóbrios. Assim seja. Amém.
Quando ele diz: "Não vos dou mais nesta ocasião", ele não significa dizer que não daria nunca mais, mas neste momento, ele encerrou o que ele tinha para dar. Ele daria mais linhas e mais preceitos logo mais. Embora seja apropriado e necessário que os servos do Senhor reservem um tempo para relaxar e se revigorar, não é apropriado que sejam tolos ou levianos. Tal comportamento ofende o espírito, fazendo com que ele se afaste. Então, até em nossas diversões, em nossos relaxamentos, nós temos que observar o padrão do Senhor. Sede sóbrios. E eu gosto também de dizer que um ébrio, um bêbado, ele não consegue manter um foco fixo ou um andar firme, ele está sempre cambaleando. Então, nós às vezes nos contaminamos com esses tóxicos do mundo, não só físicos, mas de ideias, filosofias, e cambaleamos, ora para o lado do Senhor, ora para o lado do mundo, não temos um foco certo, não andamos em linha reta, e isso é bastante prejudicial. Então, quando o Senhor diz que sede sóbrios, eu encaro que seja exatamente também anda em linha reta, vai firme nesse propósito que vocês abraçaram. Seção 74. Doutrina e Convênios 73 foi recebida em 10 de janeiro de 1832 e instruiu Joseph e Sidney a retomarem a tradução da Bíblia. E aí o profeta observa: após receber a palavra anterior do Senhor, reiniciei a tradução das Escrituras e trabalhei diligentemente até pouco antes da conferência, que aconteceria em 25 de janeiro. Durante esse período, também recebi a seguinte revelação como explicação de 1 Coríntios 7:14. O que eu acho interessante é que, pouco tempo depois da revelação recebida, tá? Ele recebeu em 10 de janeiro de 1832, ele já estava seguindo a orientação do Senhor. Ele já reiniciou o trabalho de tradução. Quantas vezes nós recebemos uma ordem no Senhor e nos enrolamos, nos demoramos tanto para colocar a sua palavra, o seu mandamento em prática? Versículo 1. Pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os seus filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui, Joseph Smith busca e recebe entendimento em relação a uma expressão do apóstolo Paulo, que é, na melhor das hipóteses, convenhamos, difícil para o leitor moderno entender. A questão mais importante que Paulo estava abordando é se um homem e uma mulher casados com um não cristão devem permanecer nesse casamento. Paulo ensinou que o cônjuge cristão não deve, em tal caso, tomar a iniciativa de buscar o divórcio. Se, por outro lado, o cônjuge descrente desejasse se separar, o cristão não era obrigado a permanecer nessa união. Nesse ponto, outra questão foi levantada em relação à condição dos filhos nascidos desses casamentos mistos. Sobre esse assunto, Paulo fez uma declaração que sugere que os filhos nascidos fora da fé são impuros e profanos. Sua atitude pode refletir sua própria origem judaica. Os judeus consideravam como nascida fora da santidade uma criança cujos pais não eram prosélitos na época do nascimento, embora posteriormente se tornassem prosélitos. Por outro lado, consideravam os filhos de pagãos nascidos em santidade desde que os pais se tornassem prosélitos antes do nascimento. Todos os filhos dos pagãos eram considerados impuros pelos judeus, e todos os seus próprios filhos santos. A declaração de Paulo naturalmente deixaria o profeta perplexo, pois ele já havia aprendido que todas as criancinhas são íntegras em Cristo, sendo incapazes de cometer pecado, Moroni 8:8 e Doutrina e Convênios, seção 29. Quando ele chama o marido de descrente ou a esposa de descrente, refere-se a um cônjuge não cristão ou que não é membro da igreja, vamos chamar assim. À medida que um homem
e uma mulher se tornam um na união matrimonial, todas as virtudes e bênçãos do indivíduo se tornam bênçãos e virtudes da união. É igual uma conta conjunta. A gente assume os créditos e os débitos relativos àquela conta, mas se tornam uma única. Essa noção, em 1 Coríntios 7,14, que representa uma falsa tradição entre os judeus, que os filhos seriam impuros, é atualmente usado por muitos comentaristas cristãos como justificativa para o batismo infantil. Se Paulo, que deixou claro que estava falando por meio de opinião pessoal e não por meio de revelação, como ele fala no versículo 6, estava insinuando que uma criança seria impura e, portanto, profana se não nascesse de pelo menos um dos pais cristãos, ele estava errado, como nós podemos ver em Doutrina e Convênios 74, 6 a 7. Vamos avançar para o versículo 7. Mas as criancinhas são santas, sendo santificadas por meio da expiação de Jesus Cristo. E é isto que as Escrituras significam. Entre todas as crianças da face da terra, nenhuma é inimiga de Cristo. É verdade que inúmeros pais cederam às tentações da carne e alguns até procuram crucificar Cristo novamente e expô-lo à vergonha pública. Mas mesmo de seus filhos pequenos, pode-se dizer que eles são santos. O homem natural é inimigo de Deus. E tem-no sido desde a queda de Adão e será para todo sempre, a menos que ceda aos influxos do Santo Espírito. Despoje-se do homem natural e torne-se santo por meio da expiação de Cristo, o Senhor, e torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a todas as coisas que o Senhor achar por bem infligir-lhe, assim como uma criança se submete a seu pai. Mosias 3:19. Como todas as criancinhas são limpas, puras e santas, porque foram santificadas pelo sangue de Cristo, se morressem como crianças, isso é, neste estado de santidade, elas teriam a promessa segura do Senhor de que seriam herdeiras legítimas de todas as bênçãos que o céu tem a conceder. Doutrina e Convênios 137, 10, Moroni, capítulo 8. Seção 75. Essa revelação foi dada na conferência realizada em Amherst, condado de Lorain, Ohio. Nessa conferência, observou o profeta, prevaleceu muita harmonia e consideráveis negócios foram realizados para o avanço do reino e a promulgação do evangelho aos habitantes das regiões vizinhas. Foi nessa conferência que Joseph Smith foi apoiado e ordenado presidente do sumo sacerdócio. Joseph Smith também observou que os elders pareciam ansiosos para que eu perguntasse ao Senhor para que conhecessem sua vontade, ou aprendessem o que seria mais agradável a ele que fizessem, a fim de levar os homens a compreenderem sua condição. Pois, como está escrito, todos os homens se desviaram do caminho, de modo que ninguém faz o bem, nenhum sequer. Romanos 3:12. Perguntei e recebi o seguinte. Vamos lá para a seção 75, então. Versículo 4. Vamos antes, versículo 3. Eis que eu vos digo ser a minha vontade, irdes sem demora, e não serdes ociosos, mas trabalhardes com toda a força. É isso que o Senhor está pedindo de mim, de cada um de vocês, sem demora, não sendo ociosos e trabalhando com toda a força, levantando vossas vozes como que com o som de uma trombeta, proclamando a verdade, conforme as revelações e mandamentos que vos dei. A igreja tem a responsabilidade de declarar a mensagem da restauração entre aqueles de todas as nações, tribos, línguas e povos. Aqui os missionários são lembrados de que devem declarar essa mensagem a partir das revelações dadas por meio do profeta Joseph Smith. É ofensivo ao espírito quando os missionários buscam refúgio e respeitabilidade na Bíblia, em vez de declarar a mensagem que o Senhor deu para os nossos dias. O livro de Mórmon é a evidência perfeita de que Joseph Smith é um profeta.
não o livro de Isaías, Jeremias ou Daniel. O testemunho de Cristo, conforme encontrado em Mateus, Marcos, Lucas e João, é nada menos que maravilhoso, mas mesmo seus testemunhos adquirem maior significado quando lidos à luz da revelação moderna. Ao mesmo tempo em que valorizamos o que Deus falou aos antigos, prezamos ainda mais o conhecimento de que ele falou novamente em nossos dias, restaurou seu sacerdócio e concedeu novamente todas as ordenanças de salvação. O nosso é o testemunho de um Deus que fala, de profetas que vivem, de escrituras escritas em nossos dias, de anjos ministrando em nosso meio. De fato, cremos no dom das línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas, etc. Regras de fé, número 7. A nossa é uma Bíblia viva, ela não pode ser selada. Não pode haver fim para as revelações que ela contém. Professamos ser cristãos bíblicos no verdadeiro sentido do termo. Cristãos bíblicos eram aqueles que acreditavam em ter apóstolos e profetas inspirados entre eles, explicou Brigham Young. Os cristãos bíblicos podiam receber mais revelações e adicionar mais livros à Bíblia. Os cristãos bíblicos podiam conversar com o Senhor e muitas vezes contemplar o rosto de Jesus. Podiam comungar com santos anjos. Tinham a autoridade de Deus para impor as mãos sobre aqueles que batizavam para o recebimento ou batismo do Espírito Santo. Há um poder espiritual conhecido pelos missionários que ensinam e testificam da restauração, fazendo-o por meio de suas revelações que não é experimentado por aqueles que buscam justificar nossas doutrinas ou dar credibilidade à nossa mensagem pelo uso de textos bíblicos. Versículo 6. Portanto, em verdade eu digo a meu servo William E. McLellin, que revoga o encargo que lhe dei de ir às regiões do leste. E dou-lhe um novo encargo e um novo mandamento, no qual eu, o Senhor, o castigo pelas murmurações de seu coração. E ele pecou. Contudo, eu o perdoo. E digo-lhe também, vai às regiões do sul. Que bom que o Senhor sempre está disposto a perdoar nossas faltas. Anteriormente, William A. McLellin havia recebido o mandamento em revelação de ir aos estados do leste como companheiro de Samuel Smith, Doutrina e Convênios 66. Eles serviram juntos por cerca de um mês. McLellin registra que então adoeceu e ficou de cama. No entanto, Samuel Smith comentou: percorremos uma curta distância, mas devido à desobediência, nosso caminho foi obstruído diante de nós. Embora Samuel não indique a natureza da desobediência, nessa revelação o Senhor repreendeu William McLellin pelos murmúrios de seu coração. McLellin foi transferido para uma nova área de trabalho com Luke Johnson, mas durante aquela jornada missionária, McLellin vacilou na fé. Após pregar na noite de 25 de fevereiro de 1831, a mente de McLellin estava repleta de dúvidas e ele se questionava se seu chamado para pregar fora dado por um homem ou pela fonte de toda a sabedoria. Incapaz de resolver seu dilema, o missionário decidiu que pararia de proclamar até que estivesse satisfeito consigo mesmo. Comentando sobre o término repentino de seus trabalhos por seu companheiro, Johnson declarou: o irmão McLellin conseguiu um emprego atrás de um balcão para vender fitas, etc. E eu, preferindo não prosseguir sozinho, retornei à cidade de Hiram, e o profeta nomeou Seymour Brunson em seu lugar, com quem viajei por Ohio, Virgínia e Kentucky. Versículo 10. Invocando o nome do Senhor pelo Consolador, que lhes ensinará todas as coisas que lhes forem convenientes. Em terceiro Nef, lemos que os recém-chamados 12 nefitas oraram por aquilo que mais desejavam, e desejaram que o Espírito Santo lhes fosse dado. Além disso, encontramos Cristo orando para que o Espírito Santo fosse dado a todos aqueles que crescem nas palavras dos 12. Terceiro Nef, 19:9 e versículo 21. Da mesma forma, nesse texto, aqueles que saem em nome do Senhor são instados a orar pela companhia do Consolador, que lhes ensinará todas as coisas, como Cristo prometeu que ensinaria aos 12 no velho mundo. João 14, 26.
Ainda podemos comparar com Doutrina e Convênios 18, seção 88, versículos 64 e 65. Versículo 11, achei bem interessante também. Orando sempre para não desfalecerem, e se assim fizerem, estarei com eles até o fim. Olha que promessa maravilhosa, desde que nós oremos sempre para não desfalecermos, para não cairmos em tentações. O Senhor estará conosco. Versículo 16: E aquele que for fiel vencerá todas as coisas e será elevado no último dia. A fé em Cristo como Filho de Deus trará vitória sobre todas as coisas. Somente por meio dessa fé podemos obter vitória sobre tudo o que se interpõe entre nós e a plenitude do Pai. Assim, somos informados de que aqueles que obtêm a coroa da vida eterna são aqueles que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa. Doutrina e Convênios 76, 53. Portanto, a promessa de vitória não é para aqueles que têm força ou grande intelecto, mas para aqueles que têm fé. Versículo 19: E em qualquer casa que entrardes e fordes recebido, deixai nessa casa vossa bênção. Essa orientação é tão apropriada para o missionário de hoje quanto foi para os missionários de 1832. De fato, o princípio é atemporal. A Abraão o Senhor disse: Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abraão 2:11. Onde quer que os servos do Senhor vão, devem deixar sua bênção. Onde quer que nós estejamos, nós devemos ser essa bênção. Devemos contribuir em qualquer ala que estejamos, em qualquer lar, em qualquer família que nós adentremos. Devemos levar essa bênção do Senhor. Versículo 20 e 21. E de qualquer casa em que entrardes e não fordes recebidos, saireis rapidamente e sacudireis o pó de vossos pés como testemunho contra eles. E encher-vos-eis de regozijo e de alegria. E sabeis que no dia do julgamento sereis juízes daquela casa e condená-la-eis. Os princípios aqui anunciados encontram uma aplicação dramática na experiência de Samuel Smith, que foi o primeiro missionário dessa dispensação. A mãe Smith registra sua experiência da seguinte forma: No dia 30 de junho, Samuel partiu para a missão para o qual havia sido designado por Joseph, e ao viajar 40 quilômetros, que era seu primeiro dia de viagem, parou em vários lugares para vender seus livros, mas foi expulso de casa assim que declarou seus princípios. Ao anoitecer, ele estava fraco e quase desanimado, mas ao chegar a uma estalagem, que parecia cercada por fartura, foi ver se o proprietário compraria um de seus livros. Ao entrar, Samuel perguntou-lhe se não desejava comprar uma história da origem dos índios. Não sei, respondia o anfitrião. Como o senhor a obteve? Foi traduzido, respondeu Samuel, por meu irmão, de algumas placas de ouro que ele encontrou enterradas na terra. Seu mentiroso, gritou o senhorio, saia da minha casa. Você não vai ficar nem um minuto com seus livros. Samuel estava com o coração partido, pois era a quinta vez que era expulso de uma casa naquele dia. Saiu da casa, caminhou uma curta distância e lavou os pés em um pequeno riacho, como testemunho contra o homem. Em seguida, continuou sua jornada por 8 quilômetros e, avistando uma macieira a pouca distância da estrada, decidiu passar a noite sob ela. E ali ficou deitado a noite toda no chão frio e úmido. De manhã, levantou-se de sua cama desconfortável e, observando uma pequena casa não muito distante, aproximou-se na esperança de se refrescar um pouco. A única moradora era uma viúva, que parecia muito pobre. Pediu-lhe comida, contando a história de seu tratamento anterior. Ela preparou-lhe comida e, depois de comer, ele lhe explicou a história do livro de Mórmon. Ela ouviu atentamente e acreditou em tudo o que ele lhe disse, mas devido à sua pobreza não conseguiu comprar um dos livros. Ele lhe presenteou com um e seguiu para Bloomington, que ficava a 12 quilômetros de distância. Lá, ele parou na casa de John P. Green, que era um pregador metodista e estava prestes a iniciar uma missão de pregação. Ele, como os outros, não queria comprar o que considerava, na época, uma fábula sem sentido. No entanto, disse que pegaria um jornal de assinatura e, se encontrasse alguém em seu caminho disposto a comprar, anotaria seu nome e, em 2 semanas, Samuel poderia visitá-lo novamente e informá-lo sobre a possibilidade de venda.
Depois de fazer esse arranjo, Samuel deixou um de seus livros com ele e voltou para casa. No horário combinado, Samuel partiu novamente para a casa do reverendo John P. Greene, a fim de saber o sucesso que esse cavalheiro havia obtido em encontrar uma venda para o livro de Mormon. Desta vez, o Sr. Smith e eu o acompanhamos, e nossa intenção era passar perto da taverna onde Samuel havia sido tratado de forma tão abusiva 15 dias antes, mas pouco antes de chegarmos a casa, um sinal de varíola nos interceptou. Desviamos o olhar e, encontrando um morador local, perguntamos a ele até que ponto a doença se manifestava. Ele respondeu que o taverneiro e 2 de seus familiares haviam morrido com a doença há pouco tempo, mas que desconhecia que alguém mais tivesse contraído a doença e que ela havia sido trazida para a vizinhança por um viajante que passou a noite na taverna. Versículo 24. Eis que vos digo que é dever da igreja ajudar a sustentar e também sustentar as famílias dos que são chamados e precisam ser enviados pelo mundo para proclamar o evangelho ao mundo. Nós hoje podemos contribuir com a obra missionária através de doações voluntárias para o fundo da obra missionária, seja da ala ou o fundo missionário geral da igreja. Nós podemos ajudar a sustentar esses filhos que partem em uma missão de tempo integral, ainda que temporariamente. Versículo 28. E também em verdade vos digo que todo homem que for obrigado a manter sua própria família, que a mantenha, e de modo algum perderá sua coroa, e que trabalhe na igreja. Então eu tenho que trabalhar para manter minha família na minha ocupação formal, no meu trabalho diante do mundo, e ainda tenho que trabalhar na igreja. Ainda tenho que fazer as coisas, servir na igreja. Versículo 29, que todo homem seja diligente em todas as coisas. E o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder. Em suas instruções a Timóteo, Paulo havia escrito: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior que o descrente. 1 Timóteo 5, 8. Então é nosso dever prover para a nossa família. Nós não podemos ser preguiçosos, devemos trabalhar. Bruce R. McConaughey dizia que essa era a essência da vida, trabalhar até nossas costas doerem. Nós cantamos isso. Nossa lei é trabalhar, nossa lei é trabalhar. Então, que nós possamos trabalhar fielmente na obra do Senhor, porque de forma alguma nós perderemos esse galardão prometido.